A gente fala assim, quero ter uma Ferrari na minha garagem. Aí já vem à mente assim, Como você vai ter uma Ferrari na garagem, criatura? Aí é hora de você olhar pro seu cabeção e falar assim: oxi, segurando a anilha da minha atividade física. E aí você vai falar para assim, como é que é, Silvia? Então, essa é a conversa de hoje, eu vou te explicar tudo isso. Peço para você ter um pouquinho de paciência. Oiê, né? Bom dia, tudo bem com você? Esse é o Pulso Presente, eu sou a Silvia Mariá, educadora física, terapeuta, e é de um lugar muito real, de quem viveu isso na prática, de quem aplica isso diariamente, que eu quero conversar com você sobre como a gente assume o volante da nossa vida. E nessa brincadeira maravilhosa, a gente ainda cocria a nossa melhor versão de um jeito mais gostoso, mais leve, mais fácil e assertivo. Bora comigo então? Bora comigo então, já se inscreve no canal. Tenha um pouquinho de paciência, pega seu café aí, vamos aproveitar que o galo tá quieto hoje e vamos começar essa conversa. Vou te explicar melhor. Bora lá. não te cabe dizer como. Importa você se sentir sendo dono já de uma Ferrari que você nem tem dinheiro para comprar, de certa forma, ok? É sobre isso. O corpo emocional sempre vai participar desse processo. Porque tem muita coisa aqui nas redes sociais falando sobre esse processo de soltar, tem que você vai meditar, vai sentir, e aí você vai se imaginar e vai sentir o cheiro, vai sentir a sensação, o prazer de estar naquele lugar, se é uma viagem, por exemplo, né? E aí depois você solta, e aí esse soltar é você esquece e não lembra, não sente, não se conecta mais, mas como é que é esse balacobaco? E eu vou direto aqui para o nosso assunto. Bora lá. Eu vou começar de trás para frente, tá? Mas você vai entender e vai fazer mais sentido na hora de nós aplicarmos a nossa tarefinha de hoje. Como que o corpo emocional participa do processo de cocriação? Bom, eu sou especialista em linguagem do corpo e a ritbioterapia trabalha com o corpo físico, mental, emocional, psicológico, energético, áurico e uma alma dentro do que você aí acredita no seu conjunto de crenças, né? Eu falei um pouquinho acelerado, mas a ideia é essa. E eu só estou explicando isso porque o corpo emocional, que é esse que a gente prioriza aqui no canal, ele é apenas um de 7 corpos. Só que assim, né? Eu acho que você está percebendo que todos os episódios a gente conversa com seu cabeção, trazendo uma sensorialidade, um conectar com o café, com uma alegria, com uma troca, e o galo atravessa a gente, e aí eu dou risada, não sei se você ri aí, mas enfim, né? Às vezes eu dou uma que eu tô falando errado, depois eu venho e falo no meu jeito normal de falar, e eu mordo, assopro, eu sou assim mesmo. E aí eu trago esse corpo emocional, mas a gente está o tempo todo conversando com o cabeção, com a mente e a psique, com o conjunto de crenças. E isso tudo, de alguma maneira, te impacta, ou te deixa brava, bravo, e você até fala assim, não quero mais escutar essa mulher, cata e vai embora no meio do áudio. Ou você, por algum motivo muito gostoso e muito obrigada, né, fica e faz a tarefinha aqui e se abraça e acompanha você mesmo nesse processo, né, você mesma. E aí, nunca é só o corpo emocional. Mas a gente já conversou e eu já falei que, no meu ponto de vista e na minha forma de fazer pesquisa, ele é ponte entre os corpos sutis e os corpos densos. Densos são esses que a gente acabou de conversar: físico, mental, emocional, psique, né? Que são os corpos que a gente consegue levar para a medicina tradicional. Um neuro, um psicólogo, um psiquiatra, e todos os outros profissionais, né? Um gineco, ortopedista, enfim, toda a galera ali que consegue fazer algum exame, fazer a palpagem, fazer de alguma maneira um protocolo científico dentro da medicina pragmática e trabalhar com estes corpos. Só que daí o energético, o áurico, a alma e também de certa forma o corpo emocional, a gente não pega, né? A gente não pega, mas o corpo emocional pega a gente, porque se aparecer algum trelelê aí que te der um baita de um susto, vai dar um frio aonde?
Na sua barriga. Exato, é isso aí que você pensou. Se a gente aparece agora com um negócio que dá um frio da barriga enorme em você, e você passa um medo do caramba, que você tem uma oportunidade maravilhosa, mas você tá morrendo de medo de perder essa oportunidade, pode te dar um piriri. E o piriri é no intestino, né? Então, o piriri é o jeito que a gente aqui no Paraná fala com uma diarreia. Não sei nem se o YouTube vai aceitar essa conversa aqui, mas enfim, você já entendeu o que que é que eu tô querendo dizer. A gente já fez uma brincadeira, se a gente não fez, a gente vai fazer amanhã. Vou até deixar anotado aqui, que amanhã a gente vai dar água na boca, tá? Água na boca, dar água na boca. Vou deixar até marcado aqui que amanhã, para o nosso café da manhã, tem esse papo aí de dar água na boca, tá? Mas eu desconfio que a gente fez sim, algum protocolo ali naquela turminha dos 21 dias anteriores a esse daqui. Mas senão amanhã a gente refaz e refaz de um outro lugar. Por quê? Porque eu tô. Gente, respira, inspira, não pira, karma, porque a gente já vai falar agora sobre como o corpo emocional participa da cocriação. Então, como? Vamos falar como. Quando você tá pensando, tá meditando, não, eu tenho que fazer, eu tenho que sentir assim, porque tem que ser assado, porque eu tenho que fazer isso, porque você trava. Só que quando você vai assistir um vídeo engraçado, você vai olhar uma borboleta voando no seu canteiro, você percebe um pet aí seu brincando para lá e para cá e você dá uma risada à toa. Você escuta a sua vizinha cantarolar. Ou você ouve crianças rindo gostoso. Eu tô com uma vizinha aqui que tá com um bebê, ela tá vovó agora, e é uma risada tão gostosa. O neném ri lá e eu dou risada aqui. Ainda mais eu que dou risada e choro por pouca coisa. E aí não é pouca coisa, um bebê gostoso, né? Dando aquela risadinha na fase bebeleza, assim, gente. Ai, que delícia! É que não vai aparecer no áudio para vocês, né? Mas eu aqui já encantada com a vida humana, que eu adoro molecada, né? Adoro molecada, adoro pet, enfim, a doida da vida. Mas aí, quando essas coisas te pegam de surpresa e você dá um respiro e você solta, pega, porque esse é o pulo do gato. Um, dois, tá? Vou te dar 3 pulos do gato aqui, tá? Qual é o primeiro? Você não está mentalmente fazendo a coisa acontecer, manipulando, controlando. Você está em estado de ócio gostoso, prazeroso, produtivo. E aí você já pega a deixa do porquê que eu faço o canal assim. Já até levei umas broncas aqui da minha IA que fica olhando os meus números, né? Porque se vocês curtem, se vocês ouvem o áudio até um certo ponto e tal, aí ela fica, tem que parar com isso, tem que falar que ele tem que ir direto ao ponto, papapá. E eu olho e falo assim, ai, meu corpo emocional largado de lado. Porque tem um trererê aqui, eu não tô falando com o seu cabeção, eu tô falando com o seu corpo emocional. Porque a gente não sabe cocriar. E a gente não sabe cocriar porque a gente quer cocriar com o cabeção, manipulando, controlando tudo. Não vem a Ferrari na garagem, não vem aquele relacionamento saudável, o dinheiro entra, sai, evapora na sua mão. As pessoas te usam, manipulam, pesam, você pesa para ti, você sente culpa se você descansar, se você tirar um momentinho para você se amar, se cuidar, se nutrir. Então, assim, por quê? Porque o excesso de controle da mente, ela vai impedir vários processos. Lógico, talvez você queira a Ferrari na garagem. Talvez o seu caso não é a Ferrari na garagem. Isso aqui você está entendendo que é assim, eu sei, ela está brincando com algo que por que a Ferrari na garagem? Porque é algo inalcançável, porque é algo que eu acredito que eu não mereço, ou é algo que eu acho que nunca vai acontecer na minha vida. Lógico que o balacobaco da Ferrari, o volante, a anilha que a gente está falando aqui, né, e a gente está indo já para esse caminho de aprofundar a respeito da anilha da atividade física que você faz. Se você não faz, precisa fazer, mas para fazer talvez você tenha que se nutrir, tenha que sair da culpa, e aí todos os episódios que a gente vem trabalhando aqui. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso te falar, eu não posso ir aí pegar teus braços, pegar tuas pernas e fazer pra você, criatura. Mas o fazer precisa ser de um lugar, as meninas pedindo comida já cedo. Esse fazer precisa ser de um lugar onde a sua mente solta, onde ela não tá ali falando assim, nossa, tem que ser, sem o
tem que ser, porque o tem que ser é masculino e tu é mulher, mulher. Não interessa se você é homossexual ou heterossexual, tá? Não é essa a questão. Mas a questão é que, eu vou pôr mais café aqui pra mim, é que você precisa entender, meu bem, a sua energia. E é quando você está confortável na sua energia e entendendo as dinâmicas e as possibilidades de negociação entre todas as suas essências, e a gente está só falando de corpo físico, mental e emocional, nós nem falamos dos seus papéis, que é você como mulher, você como amiga, filha, mãe, de repente, para quem já é mãe, né? Que a predominância aqui são as mulheres já mãe, talvez até na menopausa, e aí lidando com a vida idosa dos seus próprios pais. Olha os balacobaco aí todos, né? Nem falei de mercado de trabalho, porque dentre vocês tem as que empreendem, tem as que são CLT, e aí é cabeça completamente diferente. A mulher CLT da mulher empreendedora não é nem melhor nem pior, só é diferente. Ai, vamos respirar? Vamos respirar. Vamos voltar aqui. Vou voltar na linha de raciocínio que eu tava, porque eu vou considerar isso daqui como um parênteses, tá? Um parênteses sobre o porquê que é tão profundo esse negócio da cabeça manipulando tudo. Respira. Inspira. Vamos voltar aqui. Sai da manipulação, sai do cabeção. Ou melhor, da mente racional. Vai para um estado de belezura, um estado gostoso, de risada gostosa, de você se divertir. Lembra de mim aqui no canal, tentando fazer você rir gostosamente, porque se você está se divertindo ou não, eu estou me divertindo com esse processo. Eu adoro estar com você tomando café, já te falei isso também. E aí, desse lugar gostoso, você relaxa, você solta, e aí você consegue ouvir a sua intuição, ou melhor, a sua alma. Ou numa linguagem científica aqui, que eu gosto muito da Anete Guimarães, que é uma neuro, e muito conhecida aqui no Brasil, né? E te aconselho, inclusive, a estudar o material dela. E ela fala sobre a supraconsciência, que é a consciência da consciência. E é com essa criatura que a gente quer conversar, porque numa linguagem científica, a supraconsciência nada mais é do que a nossa alma, criatura. E ela sabe muito mais do que o nosso cabeção. Pronto! Matei dois com uma cajadada só, matei dois com uma cajadada só. Sobre você sair do cabeção e ouvir a sua supraconsciência num estado de flow, de alegria, de prazer, de, né? 2, faltou o 3. Vamos pro 3? Já de cara, assim, com uma, né? A gente. Vamos pro 3? O 3 é essa energia gostosa, essa alegria, esse corpo emocional participando do processo. Seja na alegria, seja na tristeza. É você casada com você mesma. Porque não é isso que a gente aprendeu na alegria, na tristeza? Não é o senso comum sobre compromisso? E aí, como você vai fazer isso com as áreas da sua vida, inclusive na afetividade, sem fazer isso com você mesmo? E cientificamente falando, quando a gente está em estado de presença ali na atividade física, a gente potencializa em 30% o resultado daquele trabalho feito. Tá? Também eu já constatei que até 30% da nossa flexibilidade, quando a gente está fazendo pilates, quando está fazendo alongamento, quando eu estou aplicando certos métodos da fisioterapia com foco na educação física para reabilitação, eu já percebi que a flexibilidade de mudar, de se transformar na vida, também impactava as minhas clientes. As minhas clientes que tinham maior dificuldade, maior engessamento emocional, intelectual para fazer certas mudanças de hábito, a resposta motora para a flexibilidade delas era menor do que as minhas, que olhava e falava assim, tá, entendi, tá, vou fazer um esforço, vou buscar melhorar. E aí se abria para o processo, naturalmente também a resposta metabólica de flexibilidade delas era maior, tá? Então eu tô te falando aqui coisas palpáveis, não é só pseudociência não, é um trem que anda junto aqui. E aí
Eu vou trazer um exemplo prático, mas antes de trazer o exemplo prático, eu quero que você olhe e fale assim, tá, no meu trabalho, como eu fico em estado de presença, na minha atividade física. E aí na atividade física era muito legal, porque elas pegavam a anilha, e eu vou contar aqui o balacobaco das anilhas, mas assim, a ideia é essa, é imaginar você no seu propósito. Você está vivendo aqui agora e está ressignificando a sensação negativa em algo positivo de acordo com aquilo que é possível. Então, você vai usar com a sua brincadeira, a sua criança interna para criar esse flow, essa imaginação gostosa e ressignificar o seu momento presente. Você vai entender que aqui a gente está sempre falando de ressignificar o momento presente, né? E é muito legal, porque sabe o que acontecia em sala de aula? Eu tenho uma anilha aqui, vou colocar no post a anilha vermelha para eu não mentir sozinha. Eu tenho uma anilha de 3 quilos aqui e ela é um volantinho total. Volantinho. Vou postar lá para vocês. Vou fixar no primeiro comentário desse episódio e vou postar um vídeo também. Um vídeo não, vou fazer uma postagem mostrando essa anilha, tá? Essa anilha que é do meu pessoal da reabilitação que eu atendo aqui. Só que aí eu liberei a turma do presencial e eu liberei essa mulherada gostosa. E aí, toda vez que a gente tinha que fazer fortalecimento para bursite, tendinite, para o LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, eu, num tom de brincadeira, olhava e falava assim: pronto, volante da Ferrari está na mão. E aí, assim, eu não deixava ela fechar os olhos, né, eu falava assim, estado de presença, porque daí, às vezes, está com dor. A primeira coisa que a gente quer na hora que a gente está com dor é fechar os olhos, para como se fechar os olhos a gente não fosse sentir corpo emocional. E o corpo emocional, ele tem que estar ali, né? Você tem que estar sentindo ele vivendo aquela questão. Ele é assim, ele sente na dor. Então, como que a gente vai cocriar, né, uma abundância, prosperidade, saúde, cura, essa materialização do plano que a gente fez, do plano A e do plano B, dias atrás ali no programa do ciclo de 21 dias, se a gente não sentir com o corpo e sentir desse lugar da supraconsciência, não é colocar o emocional para trabalhar com o cabeção, é colocar o emocional para trabalhar com a intuição. Porque onde está a intuição? No coração, pulso presente. Está aqui, agora, no presente da vida, e que você escolhe. Escolhe e entrega. E você escolhe porque você ama aquilo que você escolhe. E você entrega para aquilo que é importante para ti. E tudo isso é corpo emocional. Ok? Bingo? Bingo, né? Então tá. Certo? Entreguei o episódio de hoje? Eu precisava desse tempo, um pouquinho maior, né? Para que a gente entendesse esse processo. E hoje nós vamos pensar tudo isso e ver como colocar em prática tudo isso. Fala aqui nos comentários para mim o que você precisa de suporte para você aplicar isso no teu dia a dia, tá? É isso! É isso, meu amor. Eu acho que você vai ter que ouvir esse trem aqui mais umas 5, 10 vezes aí. Pra você começar a criar do jeito certo. É no flow da vida. É com emoção, com intuição, com leveza, com risada debochada e gostosa. Agora você tá entendendo por que eu vivo desse jeito. E eu adoro fazer o pulso presente. Eu espero que você esteja gostando também. Vou mandar a fotoca que eu falei que eu ia mandar, tá bom? Um super beijo pra você. Para você, que você tenha um dia maravilhoso, emano que você. E aí, qual que é a tarefa de hoje, né? Você tá achando que eu tô indo embora sem fazer a tarefa de hoje? Lógico que não, criatura. Eu já te dei a tarefa de hoje, meu amor. A tarefa de hoje é você tentar fazer esse trem funcionar. Pega um momento gostoso, ri sozinha, ri sozinho, do nada. Sabe que eu falo umas coisas que não tem tanta graça assim? E você percebe que a minha risada vem de lá, do fígado, como diz no filme, né? É, é, comer, amar, rezar, rezar, comer, rezar. Ai, meu Deus, mudei as ordens aqui. Mas o filme com Julia Roberts, ok? É esse papo gostoso. E aí você ri com o fígado. Ri gostoso, libera endorfina, serotonina, libera um monte de hormônio, já cura dor, já fica em alto astral. É isso que é pra você fazer, e aí fica mais fácil você criar sua Ferrari, tá bom? Vai o volantinho depois para você. Fica no Aqui Agora em Flow, que vai dar tudo certo. Um super beijo e amanhã a gente continua essa conversa.